Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Matheus e esse é o Voz do Etihad. Então, pessoal, hoje eu vim abordar um assunto um pouco diferente. Um assunto que está muito em alta no Twitter e eu acho que eu devo ser o último do meio a falar sobre isso, mas eu acho importante o assunto para a gente poder ter algumas questões a serem debatidas. Muita gente vem falando que os jogadores da Premier League são jogadores superestimados, ou que a liga é superestimada, e que não dá para contar com esses jogadores para fazer parte da seleção. Não dá para convocar o jogador do Aston Villa, não dá para convocar o jogador do Brighton, jogador do Newcastle, porque são times menores na Inglaterra. E o que essas pessoas vêm trazendo é que se esses clubes não estão disputando título na Inglaterra, eles não estão acostumados a disputar títulos pelos seus clubes, então ele não tem a camisa da seleção porque ele não vai entender o tamanho, a grandeza e não vai conseguir lidar com a pressão que é estar com a camisa da seleção brasileira. Então eu vou ter que discordar bastante dessa fala desse pessoal. Quando eu falo que eu discordo, eu quero que vocês entendam o quê? Eu não discordo das críticas à seleção brasileira, à CBF, que são críticas legítimas. A seleção não vem jogando bem, a seleção não vem apresentando bom futebol, principalmente pelo nível dos seus jogadores. É uma coisa fora do comum. Principalmente a gente viu o baile que a seleção tomou contra a Colômbia, contra o Uruguai. Eu achei um jogo até meio pegado, meio equilibrado, mas um Uruguai também jogou um futebol bem pobre, muito aquém do que eu esperava do Uruguai, principalmente pelo seu treinador, seu Marcelo Bielsa. Então eu esperava um futebol bem mais agressivo, bem mais ofensivo e que poderia complicar a seleção, mas não da maneira que foi feito. E eu falando isso, eu não estou diminuindo o campeonato brasileiro apenas. E gente, é muito nítido, isso fica muito nítido quando um clube brasileiro, um clube sul-americano, a América do Sul inteira por si só, a gente pode dizer assim, vai disputar o Mundial de Clubes. Desde 2012, são clubes europeus que ganham o Mundial de Clubes. Em 2012 o Corinthians ganhou, um time fortíssimo. O técnico era o Tite, que na época muita gente amava. Até hoje muita gente ama, é um bom treinador. E quando esse Corinthians ganhou foi de um Chelsea, que tinha acabado de vencer sua primeira Liga dos Campeões. Era um Chelsea muito forte, aquele que venceu a Liga dos Campeões. O que chegou para jogar com o Corinthians era um time totalmente diferente, um time totalmente em crise. E mesmo assim, o jogo foi 1-0 com o Corinthians sofrendo o jogo inteiro. O Chelsea teve inúmeras oportunidades de fazer o gol e não soube aproveitar as oportunidades. Não estou desmerecendo o título do Corinthians. Pelo amor de Deus, é só para vocês entenderem o nível técnico. Porque o Corinthians de 2012... era sim a melhor equipe da América do Sul na época. E o Chelsea era um Chelsea que não assustava as equipes europeias mais. Então já existia essa diferença e agora existe muito mais, principalmente pelo poder aquisitivo. A gente vê o Estevão do Palmeiras, talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro hoje em dia. O melhor jogador que a gente tem em solo brasileiro hoje é o Estevão do Palmeiras. Tem 17 anos, já foi comprado pelo Chelsea. O Endrick jogou até o meio do ano, já tinha sido comprado pelo Real Madrid. Então a gente tem que entender que o nível
não, nem se equipara o nível dos dois campeonatos. Além do mais, a gente pode pensar da seguinte maneira: mas por que então que o campeonato ficou tão para trás assim? Vamos em quem a gente tem que cobrar agora? De verdade? Vamos na raiz do problema, que não é a convocação do Dorival. A culpa não é só do Dorival. Da seleção tá nessa fase, a culpa não é do Dorival. Pelo menos 95% não. A gente pode dizer assim. Eu não acredito que o Dorival seja técnico para a seleção brasileira. Nunca acreditei nisso. Espero que ele cale minha boca até. Porque eu torço pro City, mas eu torço muito pra seleção. Eu sou um torcedor de seleção. Então é muito triste ver a seleção jogando do jeito que ela vem jogando. Mas agora então vamos nos maiores culpados. Primeira culpa, de afastar a seleção do seu torcedor. Hoje a torcida do Brasil, hoje os brasileiros, vamos dizer assim, não torcem para a própria seleção. O povo está afastado. O povo queria que a seleção perdesse para os jogadores que saíram do Brasil voltassem para jogar no time deles no Campeonato Brasileiro. Tá aí o primeiro erro. Como você tem uma Copa América marcada no meio da temporada e o campeonato não para? Gente, isso é afastar o torcedor da seleção, é afastar o torcedor da sua instituição organizadora. É ver o torcedor jogando contra, para que o time dele não fique tão desfalcado mais no campeonato. O nível técnico do campeonato vai lá para baixo, porque a CBF não para o campeonato brasileiro quando a seleção que convoca seus jogadores vão jogar uma Copa América, e não só a brasileira. Uruguai, Equador, Argentina, geralmente tem, não sei se teve, mas só alguns exemplos. Isso é só pra gente entender. O Chile. Então, já é uma coisa bem ruim de dizer, mas a CBF afasta os seus torcedores de si mesma, pela falta de organização, pelo calendário gigante que eles colocam, a quantidade de jogos que tem no estadual, que prejudica sim o calendário desses times. Prejudica. A disparidade é muito grande. E essa quantidade de jogos faz com que o nível técnico dos jogadores caia. A qualidade dos gramados do Brasil são horríveis. Horríveis. Os jogadores parecem que estão jogando um pasto. Isso na Série A. Eu não estou falando de time de terceira divisão, não. Time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que olhar sim para isso. Então é muito superficial uma pessoa chegar para mim e me dizer que enquanto convocar jogador de Premier League, o Brasil não vai para frente. Enquanto convocar o jogador do Aston Villa, que, diga-se de passagem, destruiu no Aston Villa essa temporada. Foi um dos pilares para que o Aston Villa voltasse à Champions League. O outro meio-campista, Bruno Guimarães, que todo mundo tá batendo. Com razão, jogou mal. Mas não pode convocar porque joga no Newcastle. O cara é o pilar do Newcastle. O pilar do meio-campo do Newcastle chama-se Bruno Guimarães. Tanto que o Newcastle não vai vender ele por menos de 100 milhões. Então é algo muito raso. Muito raso. Não tem jeito de vocês chegarem para mim e falarem que a culpa da seleção tá nessa fase horrorosa é porque os jogadores convocados são da Premier League. Tanto que, se você for parar pra pensar, não vou fazer o que vocês estão fazendo com a Premier League com a La Liga, tá? Mas é só um exemplo. Mas o Vinícius Júnior jogou mal essa Copa América, tirando o jogo contra o Paraguai. Vinícius Júnior do Real Madrid. Rodrigo, talvez para alguns pode ter feito algum jogo bom ou outro, mas também não brilhou, do Real Madrid. Rafinha, do Barcelona. A zaga do Marquinhos não é da Premier League. Então eu acho que são falas muito rasas, sabe? Muito rasas mesmo. Se eu fosse igual...
Se eu fosse pegar a frase do Bruno Formiga, seria aquela frase: opiniões que você não tem o direito de ter. Porque não tem como você me falar que a Premier League é supervalorizada, porque não é. A culpa da seleção tá essa draga que tá. Você quer saber de quem que é? Edinaldo Rodrigues. É da corrupção da CBF, da má administração da CBF, do não conhecimento administrativo da CBF, do pachequismo da CBF, de apenas contratar treinadores brasileiros. E se não for treinador brasileiro, tem que ser o top 1 mundial. Ô meu amigo, o top 1 mundial não vai querer treinar a seleção. O top 3 do mundo não vai querer vir treinar a seleção brasileira, principalmente na bagunça que tá. A seleção hoje, os jogadores da seleção hoje, melhor dizendo, estão entrando em campo sem um plano tático. Tá parecendo que é um bando de jogadores ali no meio do campo, cada um por si. O que der, deu. Então a gente tem que analisar as coisas de maneira mais inteligente, para a gente poder falar um pouco dos reais problemas, sabe? Se a gente vai cobrar alguma coisa, vamos cobrar da maneira correta. Não vamos ser injustos, não. Eu sei que os jogadores foram mal, com certeza. Mas como que eles vão bem se a outra equipe tem um plano de jogo e a sua não tem? Ninguém joga sozinho. Eu já vi muitas pessoas tentando apontar o dedo para alguém porque alguém tem que ser o culpado, mas ninguém aponta na direção da CBF. Ninguém aponta na direção que tem que ser apontado. O Tite em 2022, desculpa, ele disse: eu não vou ficar na seleção depois da Copa. Eu não vou ficar na seleção. Não correr atrás de ninguém. Aí depois jogaram o Ramon Menezes lá, fez um péssimo trabalho, mas foi jogado lá. Depois, Fernando Diniz, outro técnico brasileiro, mas era um treinador que estava com a seleção e com o clube. Não tem como você ser treinador de duas coisas ao mesmo tempo, irmão. Você tem que ter um foco. Se não tiver um foco, infelizmente você não vai para lugar nenhum. E agora, o Dorival. Mas é aí que eu falo, o Dorival não é culpado. Porque o Dorival não se contratou para a seleção brasileira. Lógico que ele tem a questão que ele aceitou. Mas é o trabalho da vida dele. Quem não aceitaria? Qual brasileiro não aceitaria, melhor dizendo? Eu acho que é o mais palpável, a se dizer. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de crítica às coisas. Deixar essa coisa rasa de lado. Porque o Brasil tem uma ótima safra de jogadores, mas que está sendo mal aproveitada. O campeonato é mal aproveitado. O próprio campeonato, enquanto o campeonato for assim, enquanto a CBF continuar com essa visão que ela sempre teve, as coisas não vão mudar. Gente, é um desabafo, mas é isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui comigo. Agradeço a vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e até breve.